vocês estejam bem. A gente está um tiquinho atrasado, tivemos uns aperreios aqui, mas tudo certo. Tudo certo. E hoje a gente vai fazer um evangelho sobre o que mesmo, amiga? Hoje é a fé transporta montanhas, o item 12, fé humana e divina. Vamos refletir sobre a nossa fé, né, gente? Como anda a nossa fé? Então vamos lá, acho que tem muita coisa para a gente falar aqui que vai ser um aprendizado para todos nós, né? Como a gente sempre fala nos evangelhos, a gente está sempre aprendendo junto. Sim, cada evangelho que a gente prepara um roteiro, a gente sempre fala, é para a gente também, né? Porque às vezes é para nossa reflexão, né? Sim. Então não é só para quem escuta, mas para quem está falando também. Para quem está escrevendo, assim, é um momento de reflexão nossa. Então vamos nos manter firmes, né, nesse Vamos estudo. nos manter firmes. Todo né? domingo a gente está junto aqui aprendendo, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos nesse momento, acalmando o nosso coração e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade deste evangelho, por mais essa oportunidade de estudo. E que essas palavras, os ensinamentos do Cristo possam nos fortalecer a cada dia, a fim de que possamos nos tornar exemplos vivos do Teu amor, da Tua bondade, que a equipe espiritual possa nos auxiliar, possa nos amparar nesse estudo, a nós aqui, cada um em suas casas, e que as boas vibrações deste Evangelho possam alcançar o coração de todos os aflitos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, hoje a gente vai iniciar com um texto de Emmanuel, que está lá em Vinha de Luz, e o título é Não Basta Ver. E diz assim: E logo viu e foi o seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos, à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos do mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia, antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então, gente, o cego de Jericó, ele foi aquele que teve uma fé tão forte, tão intensa no poder do Mestre, que ele chamou o Mestre até que ele o notasse, né? Ele foi agraciado pela visão física, né? Que ele tinha esse problema físico em seu corpo físico, e por conta da sua fé ele se curou, porque Jesus vira para ele e fala, né? A tua fé te curou. E ele não mais se afastou de Cristo, então ele seguiu o Cristo. Por quê? Porque ele percebeu que ele tinha recebido a cura da visão física, né? Mas ele precisava também tratar a sua cegueira espiritual, então ele continuou no caminho com Cristo. E aí eu faço uma reflexão, né? Quantos de nós permanecemos nessa cegueira espiritual, né? Quantos de nós, nos seus pedidos, nas suas preces, por exemplo, o que a gente tem pedido a Deus?
O que nós, no nosso íntimo, né, no nosso lar, a gente tem pedido a Deus? Será que a gente tem pedido só dinheiro? Será que a gente tem pedido benefícios individuais, né, divertimentos, a cura da nossa própria dor, né, saúde para todos os nossos? Ou será que a gente está pedindo para Ele a força necessária, a serenidade íntima para que a gente possa atravessar essas turbulências da vida, né? Mesmo sem todas aquelas coisas que a gente gostaria de ter. Porque às vezes a nossa percepção é diferente do que realmente a gente precisa, né? Então, será que a gente tem pedido forças para doar de nós mesmos esse esforço que é necessário à nossa reforma íntima? Né? Será que a gente tem colocado a vontade do Pai à frente da nossa vontade? Será que a gente tem tido fé suficiente para isso? Então, a nossa cegueira espiritual muitas vezes é a causa da instabilidade da nossa fé. E por isso que Emmanuel diz que acreditando, que nós estamos sempre acreditando e desacreditando, né? Porque basta aquele primeiro tropeço, aquela primeira dificuldade, as coisas não darem certo para a gente passar então a questionar Deus e até duvidar da sua existência, né? Então, assim, o dia que a gente buscar em nós o que falta, né, e não fora de nós, não no outro, não no externo, e no dia que a gente se esforçar para parar as nossas próprias arestas, as nossas próprias imperfeições, e também começar a praticar a nossa fé ativa, aquela que não só pede, mas que se esforça, né, nessa transformação e nessa busca da graça em si, então, mesmo que os nossos físicos não estejam enxergando mais, a gente vai estar curando, então, a nossa cegueira espiritual. E eu acho que esse é o objetivo de todos nós nessa caminhada que a gente tem pela frente. É isso, amiga, a reflexão de hoje. Com certeza. E foi ótimo, porque eu já vou pegar até umas pinceladas aqui desse gancho, né? Quando você falou, e no próprio Emmanuel, nesse livro também, em outra mensagem, ele fala, né, que Jesus, ele reconhece os nossos tropeços, né? Ele sabe que nós, né, caímos de forma constante. E para a gente exemplificar, então, esse item sobre a fé, eu trouxe a passagem da tempestade relatada no Evangelho de Marcos, que está no capítulo 4 e versículos 35 a 41. E ele começa assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal e vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, então, diante essas tempestades, né, da vida, quantas vezes a gente se desespera e perde a confiança em Jesus, a gente perde, como você disse, a confiança no próprio Deus, né? Então, às vezes a gente escuta, né, Fer, até esses relatos, que enquanto a nossa vida está tudo bem, né, a gente acredita, a gente faz tudo. Mas no momento de grande dificuldade, principalmente nas perdas de um ente muito querido, muitas pessoas entram nessa descrença, né, a duvidar da existência até de Deus. Então, gente, é uma passagem que ela traz uma reflexão muito importante, né, porque é justamente com essa busca do Cristo que a gente vai, né, conseguir aí essa estabilidade para manter a calma, né, nesse mar agitado. Né? E no Evangelho, né, iniciando a leitura do item 12, de um espírito protetor. E ele fala o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe do seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer e desabrocharem e cresçam pela ação da sua vontade. E aí ele continua, né, dizendo que a fé, ela estava muito até então atrelada à questão religiosa, mas que foi o próprio Cristo, né, que ele começou, né, operando esses milagres materiais, e ele mostrou
que esses milagres, né, que o homem, como, né, você disse, a tua fé te curou, né? Como lembrou, né, dessa passagem, que quando ele tem fé e a vontade de querer, né, então a gente vai ter essa certeza e vontade, essa satisfação de conseguir. E ele falou, né, até os próprios apóstolos também não operaram esses milagres. Então essa questão da vontade é o que ele traz para a gente. E a fé, ela fala muito da nossa comunhão com o Pai, né? A nossa capacidade de nos conectarmos verdadeiramente a esse Pai amoroso que nos governa. Né? E é por isso que Jesus nos alerta, ele fala, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então a fé, quando ela é uma fé ativa, né? Quando a gente se esforça para que ela exista e quando a gente consegue realmente entrar em conexão com esse Pai maior, ela é capaz de transportar e dissolver as montanhas de dificuldades que se apresentam em nossas vidas, né? Sejam elas as nossas dores, né? As montanhas de má vontade, as montanhas de preconceitos, né? As montanhas do nosso interesse material, do nosso apego às coisas mundanas, as montanhas da cegueira espiritual, do fanatismo, das paixões orgulhosas, enfim, as montanhas de dores da nossa alma e das nossas imperfeições. Sim. E essas montanhas, né, quando a gente fala, você falou assim, você fez essa comparação, né, com as montanhas das dificuldades, tudo. Tinha uma colega que ela falava, né, quando você está testando o poder da fé, né, você bota assim a mão e fala assim, vem o controle da televisão, né, para minha mão, né, então assim, não é isso que a gente está falando, né, gente, porque o pessoal brinca tudo, né, mas no caso do Cristo aqui, quando ele foi despertado pelos apóstolos, olha que interessante como está relatado, porque ele chegou a repreender o vento e o mar. Então, Jesus ele teve uma ação assim, ou de forma direta ou por ação, né, dos espíritos, né, essa ação direta na natureza ou por ação dos espíritos que presidem essas forças, e ele conseguiu fazer com que, literalmente, com que esse mar se acalmasse, né? Mas isso a gente consegue explicar pelos fenômenos dentro da doutrina espírita e pelo próprio magnetismo. E o espírito protetor, ele nos continua falando nesse item 12, que ele fala que o homem de bem, que crente no futuro celeste, ele deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária, que aí operam os milagres da caridade e de devotamento e abnegação. E aí esse magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, porque é como a gente emana, né, essa questão dessa energia, né? Então ele repete, a fé é humana e divina, né? E que se a gente soubesse da força que a gente traz consigo, né, esse germe divino, a gente seria capaz de realizar, né, muitos prodígios, né, e desenvolver então até outras faculdades, né, então no nosso ser. E aí Emmanuel ele traz no livro Fonte Viva justamente que esse desenvolvimento da fé ele é um sentimento, né, que ele vai ser desenvolvido usando essa força de vontade. Porque se a gente ficar esperando que a fé vai cair no colo, né, por isso que ele fala da vontade, né, porque a fé é um trabalho que a gente vai fazendo e a gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele fala da vontade e do conhecimento das virtudes, porque a gente vai trabalhando isso na gente, né? Então, sendo assim, nesses 20 séculos de cristianismo, né, existe uma consciência esclarecida pela razão e que a gente vai, então, conquistando esses valores que vão fortalecendo essa nossa fé. Sim. O próprio Evangelho, amiga, fala disso, né? Que o poder da nossa fé, ele se manifesta através dessa força do magnetismo que a gente consegue, né? Então, modificar o fluido cósmico universal, né? E através da nossa fé ativa, de uma fé operante, a gente consegue lançar, então, essas energias para aquela pessoa que a gente está querendo ajudar. E era assim que se davam os milagres de Cristo, né? Claro que Cristo, com a sua autoridade moral, com o seu conhecimento, né? Com o seu poder, ele conseguia, então, influenciar e fazer diversas alterações nesse fluido cósmico universal e gerar a cura nas pessoas, né, que se apresentavam a ele. Agora, uma coisa importante que você falou, é preciso ter a vontade.
né? É preciso que a pessoa queira receber aquele benefício que está sendo gerado e que está sendo, né, em torno dela. Então, essa questão do magnetismo é isso, nada mais é do que aproveitar o elemento geral do universo, né, para você fazer essas modificações e conseguir estabelecer ali a cura. E aí só vale um parênteses, né, Fer, porque às vezes o próprio Cristo, né, falou assim, que muitas pessoas foram curadas, mas muitas pessoas não tiveram essa cura, né? Às vezes, nos nossos processos, a gente vai receber muitas curas e a gente tem um poder de fé muito grande. Mas tem algumas situações em que aquilo vai ser necessário, né, para o nosso engrandecimento. E aí é muito mais a forma como passamos por esse processo do que querer adquirir, por exemplo, uma cura em si. Não, e talvez aquilo seja a cura, né? Uma cura espiritual. Exatamente. Né? Então, assim, a cura ela está acontecendo, mas ela está acontecendo de uma forma que a gente ainda não compreende, né? Não é a cura que a gente espera, mas é a cura que vai nos levar onde a gente precisa chegar. Exatamente. E aí, voltando então a essa questão justamente da tempestade, quando a pessoa ela está engajada nesse processo de autoiluminação, de conscientização, né, para a sua melhoria e renovação espiritual, né, a gente está contando então com o auxílio dos irmãos superiores. Isso que você falou, assim, até a nossa vibração, né? Então, assim, a gente consegue curar doenças, a gente consegue também até atrair doenças, né? Se a gente ficar sempre se lamentando, só reclamando, a gente vai somatizando e muitas vezes é do espírito para o corpo físico que o negócio vai passando, né? Então, a gente tendo essa consciência, elevando nossos pensamentos, né, atendendo esse chamamento, né, dos espíritos elevados, né, que nos orientam, a gente vai se adequando assim com firmeza e perseverança a essas convocações e fazendo um bom uso, inclusive, do nosso livre-arbítrio, que a gente já falou em outros evangelhos, né? Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente começa a usá-lo com muita responsabilidade e muito mais consciência, né? E essa mudança de comportamento, a gente sempre lembra que estamos todos sob o amparo do Cristo, né? Que ele vai justamente, independente dos desafios que a gente vá enfrentando, né? A gente ter a certeza de que ele está conosco, né? Nos fortalecendo. E é imprescindível que esse processo, como a gente falou, ele aconteça de uma forma consciente, para que a gente, no barco da nossa vida, né? A gente coloque Jesus conosco. Para que a gente, trazendo conosco, não para, como que fala assim, recorrer a uma questão externa, né? Você falou, e eu lembrei, você falou do cego de Jericó, mas eu lembrei até da mulher hemorrágica, né? Que ele também fala, foi a tua fé que te curou. Então, ele estava com Cristo, mas foi a fé dela que curou. Então, assim, com Jesus no nosso barco da vida, a gente vai ter, então, essa estabilidade, né? Para que a gente traga, então, o Cristo no nosso coração e que isso vai nos fortalecer para suportar essas ventanias, né, morais que a nossa existência, né, vai trazendo para a gente. E nesse episódio que você falou, amiga, a fé dela era tamanha, era tão grande, que ela já sabia que bastava tocar no manto de Cristo, né, para que aquela cura acontecesse. Então, Cristo, ele até se assusta, porque ele sente as energias de cura saindo dele quando ela toca no manto dele, sem que ele tenha precisado, né, manipular nada, sem que ele tenha precisado, ou seja, lançar aquelas energias para o fluido cósmico e lançar a fé, porque a vontade dela era tamanha que fez com que isso acontecesse, né, por ela mesma, pelo tamanho da sua fé. E é essa busca em Jesus que a gente tem que fazer, né? Então, assim, todas as ocasiões, nos momentos, assim, até de maiores desafios da nossa vida, vê-lo, né, como ele é, como os espíritos superiores nos trazem no livro dos espíritos, como nosso modelo e guia, né? E aí, quando a gente estiver, então, passando por essas provações, que é simbolizada, né, pelas ventanias, pelas tempestades, como relata Marcos no seu evangelho, qual é o momento, assim, como que a gente vai estar preparado para isso, né? Será que a gente está aí com essa couraça de fé? Ou será que a gente está no barco, como os apóstolos, né, desesperam? Porque eles levam Jesus para o barco, mas quando está na tempestade, quando baixa a primeira onda, eles desesperam também, né? E a gente também fala assim, não, a gente está muito fortalecido na nossa fé, não sei o que. Aí a primeira, não vou nem falar a primeira onda, a primeira marola, né? Bateu assim, já vem aquela água gelada, a gente já dá aquele frio na barriga, olha para todo mundo. Já dá aquele frio na barriga e fala, Jesus! Me socorre.
Me socorre. E daí Cristo vai virar pra gente também e vai falar assim, mas cadê a tua fé? Porque né? sois tão tímidos, né? Por que vocês estão tímidos? Né? Verdade. Ainda não tendes fé? Então a gente traz o Cristo pro nosso barco, mas a gente tem que fortalecer a nossa fé. E não é que a gente não vá passar por esses momentos de dificuldade, né? Mas quando a gente estiver de mãos dadas com Cristo, então esses momentos eles vão se tornar mais serenos e a gente vai atravessar, né, as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas dores, o nosso luto de uma forma mais leve e com a certeza de que nada ocorre para o nosso mal, que tudo vem, né, de certa forma para o nosso bem, para o nosso restabelecimento, para a nossa reforma espiritual. Sim. A gente vai conseguir enfrentar essas ondas de mágoas, às vezes até de vingança, e a gente vai estar firme sem fraquejar, né? E aí, no texto também tem uma coisa interessante, porque é relatado que Jesus dormia, né? Só que a gente não tem que entender isso como se fosse uma vigilância do mestre, né? Um descuido, né? Como se ele estivesse negligente ao que estava acontecendo. A questão é que esse sono de Jesus é um exemplo que a gente deve seguir, né, como ele coloca aqui, justamente nessas situações de calamidade da vida, né? Então, assim, estar dormindo é estar em calma, né, na certeza da fé de Deus que ele nunca vai nos desamparar, que a gente vai estar agasalhado, que a gente vai estar protegido dos intempéries, né? Ele não vai... Como, né, colocou assim no roteiro, assim, não é uma negligência da nossa parte, às vezes acaba, o circo tá pegando fogo e a gente tá assim, a pessoa tá lá naquela paz, não, Deus não tá desesperado, não. É confiança, né, confiança, amiga? Exatamente, então é essa confiança. Então, justamente porque a falta de fé é que nos deixa à deriva. Né? Então, assim, aí é quando a gente busca o mestre, mas Jesus, né, como é que eles colocam aqui? Mestre, não te importa que pereçamos? Como se, por exemplo, Jesus, você não está olhando para a gente, não? Oxe, lógico que está, né? E aí é quando a gente perde e a gente acha aí que Deus, às vezes, não está nos amparando, mas é justamente o contrário, Ele sempre está. E aí, a fé fortalecida nos mantém essa calma e nos mantém com essa paciência nessas situações difíceis mesmo. E aí a pessoa fala assim, mas Fernanda, é muito difícil a gente manter a calma no momento de dificuldade. E eu concordo. Mas, né, principalmente se é numa doença muito grave, na perda de um ente querido, né, Fê? Como a gente relatou aqui, então às vezes é um momento que a gente balança muito. E tá tudo bem a gente balançar, né? Mas, lembrar daquele ditado, né, que tem gente que fala Deus escreve certo por linhas tortas. Não, gente, Deus escreve certo por linhas certas. A gente que tá torto às vezes, sim, no nosso andar, mas as linhas estão certas. Então a doença, né, como você falou, às vezes é o que pode significar justamente esse despertar que a gente já comentou. A morte, quando ela ocorre como ela tinha que ser, né? Às vezes a gente não entende, mas ela veio da forma como tinha que vir, no tempo que tinha que vir. Como a gente já falou, que Deus não joga dados. Sim. Né? E é importante falar também, Fezinha, que a fé ela se torna segura através do conhecimento, né? Sim. Porque quem só acredita, quem só crê, pode, a partir da primeira dificuldade, passar a desacreditar. Mas quem sabe, quem tem o conhecimento, nunca deixa de saber. Então, é por isso que o Espírito de verdade, ele nos fala, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo. Porque através do nosso conhecimento, a gente fortalece também a nossa fé e a nossa capacidade de atravessar as turbulências da vida sem tanta dificuldade, né? Sem tanto desespero. É aquela consolidação da fé na comparação, né? De quando a gente constrói a nossa casa, né? Sobre um terreno instável, quando a gente está construindo isso sobre a rocha, né? Então, assim, uma coisa é como você falou, uma coisa, eu acredito, outra coisa é que eu sei. Eu tenho confiança, eu tenho certeza da vida futura, eu tenho certeza que a gente não morre e isso nos dá esse amparo. Sim. Emmanuel, ainda no livro Fonte Viva, no capítulo 3, ele coloca assim, ó: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. E quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinhos da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Porque a dificuldade, ela vem assim também, né? A gente tem essas dificuldades, mas
a gente tem essa questão da incompreensão, às vezes você vai estar falando e parece que você vai estar sozinho na luta, né? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito, né? O que importa verdadeiramente é marchar sempre no caminho interior da própria redenção. Então é ter a confiança de que se você está fazendo certo, tá tudo bem. E aí, sem esmorecer. E aí eu queria só trazer assim que às vezes a questão do desânimo, a Mayra falou isso na palestra da sexta-feira, né? Que às vezes, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente também já falou isso nos evangelhos, né, Fê? É muito difícil a gente ver essa saída. Mas ela fez uma colocação muito interessante, porque ela falou, dá um passo de cada vez, né? Se você não consegue ainda sair de casa, então você tira o pijama, né? Ela falou assim, depois você vai até a cozinha. Então, aos poucos, gente, a gente vai conseguindo ultrapassar esses obstáculos da tristeza, do desânimo, né? E a gente vai então vencendo aí, passando os desertos das dificuldades. Sim. Eu tenho uma amiga, eu já comentei isso em algum evangelho passado, não me recordo quando, que ela perdeu um filhinho, ou seja, ela passou por dos processos de dor que talvez seja o processo mais difícil, né, de você superar, e eu sei que muitas das pessoas que nos assistem também passaram por esse processo, e ela escreveu assim: um pedaço de mim se encontra no mundo espiritual, e isso promove um estreitamento ainda maior com Deus. Entregar alguém que se ama para Deus é saber que Deus nos entregou aquele que amamos antes. Então é para a gente compreender que há um Pai amoroso, né, que tudo governa, Ele Sim. governa inclusive as chegadas e as partidas, né, e aqui está a confiança da nossa fé, né, a confiança de que tudo que nos acontece está sob um comando divino, um comando amoroso de um Pai que quer o nosso bem. Né? Então não há consolo maior do que esse. Mesmo quando a gente está passando por um processo tão doloroso quanto esse, a certeza de que nada acontece por acaso, de que Deus está governando todos esses acontecimentos e tudo que nos acontece, né? Tudo que o que a gente, pelas experiências pelas quais a gente tem que passar, nos dá essa leveza de atravessar, ainda que doa, porque vai doer, né? A gente não está dizendo aqui que não vai doer, é um processo extremamente delicado, mas que a gente, tendo confiança no Pai, conhecendo o Pai profundamente, a gente consegue compreender melhor, né? Ainda que demore, mas a gente compreende os seus desígnios. E é por isso que Emmanuel ele coloca, né, que nessas situações de dificuldade, de sofrimento, esses caminhos de espinhos, a gente precisa, né, os discípulos do Evangelho precisam de ter coragem. E ele lembra, né, que Jesus, para Pedro, rogou que a fé do amigo não enfraquecesse. E ele roga pela gente todos os dias. E ele fala, né, mas roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque nessas situações, né, como você colocou, né, amiga, são situações muito difíceis. Então a gente precisa ter coragem para enfrentá-las também, né? Jesus ele salientou assim, né, justamente, né, querendo que rogando, né, para que a gente não enfraqueça a nossa fé, que essa necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, né? Porque que você falou, isso que é fé, não é a gente acreditar em Deus, mas a gente confiar em Deus, né? E aí testemunhando, né, todas essas realizações sublimes, e a gente vai consolidando a nossa fé a cada dia mais nos momentos de maiores dificuldades. Por quê? Que a gente precisa se fortalecer espiritualmente, porque como já foi dito, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então quer dizer que a gente, né, em espírito, a gente chega lá, a gente já até comentou isso aqui, né? No plano espiritual é tudo mais fácil, a gente não tem as sensações e os medos que a gente tem quando está aqui na Terra. Por isso que o medo de desencarnar é igual ao medo de reencarnar às vezes, né? Porque passar tudo isso de novo, né? Mas é porque na carne nós somos fracos, na carne a gente tem tentações que em espíritos a gente não tem. E a gente, acostumado já tendo tanto esses vícios já de muitos anos, de muitas vidas, a gente sabe que a gente pode fraquejar, né? E aí por isso que a gente já até mencionou, né? Às vezes no nosso planejamento, não, bora passar tudo aqui de uma vez numa existência. Minha filha, vai com calma. Uma coisa de cada vez, né? Então a gente vai trabalhando essas fraquezas. E uma das coisas também que a gente precisa trabalhar e que é uma coisa muito comum, muito rotineira, que a gente já falou lá aqui em cima, aqui anteriormente, é a questão da lamentação.
né? A gente tem o hábito de se lamentar. A gente reclama se está muito sol, a gente reclama porque está sol. Se está chovendo, a gente reclama porque está chovendo muito, né? Então, a gente tem esse hábito dessa reclamação e eu queria trazer uma experiência, né? Pessoal, por exemplo, que aconteceu recentemente. Né, pra gente, mas por isso que é importante a gente se observar, porque quando a gente reclama e nem percebe que reclama, aí tá ruim, né? Aí a gente tem que prestar atenção para ver onde que a gente está reclamando. Eu recebi um diagnóstico de diabetes gestacional logo no primeiro trimestre. Gente, essa barriga não é resquício do Natal, tá? Tem na neném. E aí, como eu entrei nesse diagnóstico, eu tô tendo, obviamente, uma alimentação um pouco mais restrita. E eu precisei ainda mudar de nutricionista, inclusive, mas assim, 0 açúcar. E um dia eu tava lá na escova do meu dente, não sei o que, e eu pensando, assim, ai meu Deus do céu, né, mas que coisa esse negócio, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo outro. Mas assim, é só num período pequeno, assim, até acabar a gestação, né. Mas eu tava com esse pensamento, né, negativo. Na hora me veio um negócio assim, o que você está reclamando, né? Porque graças a Deus eu tô tendo condição de ter um acompanhamento com uma equipe, né? E quantas pessoas não têm essa oportunidade que você tem, Fernando? Então isso me veio na cabeça, então assim, as pessoas não têm essa oportunidade, você tem a opção de escolher, tem gente que não tem a opção de escolher e tem gente que não tem o que comer. E aí na hora eu parei de reclamar. Né? Então, assim, para a gente ver como às vezes a gente, numa situação que eu estou enfrentando de uma forma confortável, com amparo, a gente tem que prestar muita atenção. Então, assim, eu queria que cada um, né, fizesse essa reflexão, né, da própria vida. O que você, dentro de uma forma confortável, que você consegue lidar, que você consegue trabalhar com essas dificuldades, com essas tempestades que acontecem, de que forma, né, que a gente está lidando. E aí é fundamental, assim, justamente a gente ter esse olhar mais fraterno, porque a gente tira a nossa necessidade e olha para a necessidade do outro, que tem uma pessoa que ela está sem comer. Eu tiro o meu olhar de reclamação e de lamentação e olho para a necessidade, para a dificuldade do outro, né? E aí, só para a gente encerrar, eu queria finalizar também aqui com o Emmanuel, que ele fala, e é por isso que nessa estrada da vida é fundamental que a gente se mobilize sempre, para a gente justamente prestar atenção nisso, para a gente atender os desígnios superiores com fraternidade, porque a gente tendo essa consciência, a gente consegue ser mais fraterno, né? E a gente consegue amar uns aos outros, como foi a recomendação do Cristo, e que no rebanho do Pai, né, ele foi o nosso maior exemplo. Né? Então ele se fez carne, como diz no Evangelho de João, e ele foi o nosso maior exemplo. Isso, amiga, foi lindo, né? E realmente é isso que você colocou, quando a gente está num momento de dor, quando a gente está mergulhado na nossa própria dor, a gente se esquece um pouco de olhar para o lado. Sim. E enxergar a dor do outro, né? Mas é também um exercício. Sim. Por quê? Porque acontece naquela situação, de repente, você sai da zona de conforto. Então você estava, por exemplo, assim, no meu caso, eu podia comer um docinho, alguma coisa, então você está numa situação e de repente corta de uma hora para outra. E eu não posso pensar em mim, porque o problema não sou eu, o problema é o neném. Né? Então a gente parar de olhar de repente a minha necessidade, que às vezes é mínima, entendeu? Que eu vou deixar a gente comer um brigadeiro, né? Né? A gente tem a opção de açúcar, tá tudo certo. Mas assim, eu trouxe um exemplo cotidiano só pra gente ver, mas isso tem várias escalas, essas reclamações. Tem gente que reclama por muito menos e tem gente que está reclamando por muito mais, então assim, cada um sabe. É só para a gente realmente assim, ter essa consciência dessa questão da reclamação, da lamentação, né? Então, para que a gente siga mais firme, né? Então, obrigada, amiga, por essa explanação. Espero que vocês também tenham tido momentos profundos de reflexão, né? Porque eu que estou aqui do lado também vou refletindo junto. E vamos passar, então, para o nosso momento final, né, de irradiação, pedindo para a espiritualidade lançar sobre nós as bênçãos das quais nós precisamos mais, né? Então, vamos aproveitar esse ambiente de amor e, em sintonia com Jesus, emanar gratidão por todas essas oportunidades que surgem à nossa frente, sejam elas difíceis ou sejam as mais alegres também.
que com a presença de Jesus em nosso lar mental, nós possamos disseminar, amenizar todas as nossas dores, todas as nossas fraquezas, as nossas angústias, aquela saudade doída, que a gente possa transformar tudo isso com a presença do nosso mestre amigo em vibrações de amor e de cura. Que a espiritualidade amiga nos prepare também para que possamos cada vez mais nos conectar com Deus e que essa comunhão nos traga também conhecimento, porque quanto mais conhecermos a Deus, mais teremos a capacidade de confiar e de acreditar nos seus desígnios. Então, que estejamos sempre nesses sentimentos de fé, uma fé ativa, uma fé vibrante, e que o amor de Cristo nos transforme. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe e que essa luz das palavras de hoje seja levada também a todos aqueles irmãos que precisam da presença amiga de Jesus, a motivá-los e a dá-los a certeza de que nada ocorre sem que seja para o nosso bem. Esteja conosco, mestre amigo, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. É isso, gente. Então, até o próximo domingo e uma boa semana para todo mundo. Boa semana para vocês, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo domingo, gente. Tchau.